Nesse vídeo nós vamos aprender a identificar a posição relativa de duas retas olhando apenas para as suas equações. Nós sabemos que, dadas duas retas no plano, elas podem ser coincidentes, paralelas ou concorrentes. E como que nós podemos extrair essas informações apenas das suas equações? Tem um sistema, coloquei genérico aqui, A0, x, B0, y, C0. A1x, B1, y, C1. Você poderia tabular de lá, não tem problema, tá? Então, como que eu sei que elas são coincidentes? Se todos esses coeficientes são múltiplos pela mesma constante, bom? Então, A0 é 1k vezes A1, o B0 é esse mesmo k vezes o B1 e o C0 é esse mesmo k vezes o C1. Na prática, um exemplo, eu tenho essa primeira equação, 2x menos y igual a 1. E a segunda equação é 8x menos 4 igual a 4. Observe que eu obtenho a segunda, multiplicando a primeira por 4, tá vendo? Aqui o 8, que seria o B1, o A1, perdão, é 4 vezes o A0. O B1 é 4 vezes o B0. E o C1 é 4 vezes o C0. Então, aqui é como se esse K fosse 0. Ele fosse 4, ok? Então, a primeira equação é múltipla da segunda, ou vice-versa, a segunda é múltipla da primeira, isso não importa, tá bom? Então, quando as equações são múltiplas em todos os seus coeficientes, coincidentes. Paralelas, a gente tem multiplicidade nos dois primeiros, no A0 e no B0, tá vendo? Nos coeficientes do x e do y, eles são múltiplos, mas isso não vale para o C. Você vem aqui, esse é múltiplo desse, esse é múltiplo desse, mas esse não é múltiplo desse, falhou aqui. Então, nesse caso, quando o lado de lá, os do x e do y, são múltiplos entre si, com a mesma constante, claro, e o C não, então a gente estamos diante de um caso paralelo. Bom, esse exemplo, o mesmo exemplo lá, 2x menos y igual a 1. Aí, observe, aqui multipliquei por 4. Ok? Aqui multipliquei por 4. Então, essas duas condições estão feitas. Aqui, eu multipliquei por 3, tá vendo? Então, ela é paralela. Se fosse por 4, era o caso anterior, é coincidente. Se for, como não foi 4 aqui, qualquer outro número que eu colocasse aqui, faria com que essas retas fossem paralelas. Bom? Então, para o caso paralelo e coincidente, eu só preciso observar esses dois. Olhei esses dois, eles são múltiplos da mesma constante? Então, eu estou no caso paralelo coincidente. E aí, o C vai definir se é coincidente ou se é paralelo. E aí, automaticamente, já nos deu a dica aí para o terceiro caso, né? Se ele sendo múltiplo é paralelo ou coincidente, para ele ser concorrente, basta que eles não sejam múltiplos da mesma constante. Beleza? Então, A0 é 1k vezes A1, mas o B0 não pode ser esse mesmo k. Por exemplo, 2x menos y igual a 1, 8x, multipliquei por 4 aqui, menos 3. Aqui, como eu não multipliquei por 4 aqui, automaticamente eu nem preciso olhar o que aconteceu com C, porque eu já vou estar diante de um caso concorrente. Beleza? Mas, por que isso acontece? Isso acontece porque os coeficientes A e B da nossa equação geral, eles determinam a declividade da reta. Então, quando eu tenho dois coeficientes que são múltiplos, como no caso daquela equação, nós tínhamos A0 igual K a 1. B0 é igual K B1. Quando eu fizer, observe que a declividade é A menos A sobre B. Quando eu fizer menos A0 sobre B0, isso é igual K a 1 sobre K B1. Beleza? Porque A0 é múltiplo. Mas o K eu posso cortar, resultando então A0 sobre B0 é igual a menos A1 sobre menos B1.
Opa, eles têm a mesma declividade. Se eles têm a mesma declividade, têm a mesma inclinação. Portanto, eles só podem ser ou paralelos ou coincidentes. Beleza? Então, quando eu estou com a equação no formato reduzido, eu já tenho logo de cara quem é a minha declividade, que implica na inclinação, né? Porque o m é obtido a partir da tangente da inclinação. E ele também me diz aonde é a interseção no eixo y. De uma certa forma, quando eu faço essa inclinação, eu fixo um alfa, eu já fixei um perfil de reta, eles vão ter essa mesma direção, essa mesma inclinação. E o meu n, ele me diz se ele está mais para cima, se ele está para baixo, aonde ele está cortando no eixo y. Observe que existem infinitas retas com essa mesma inclinação. O que vai dizer qual delas é a que eu tenho em mãos é esse n que vai amarrar aqui. Beleza? Então, isso que a gente chama de nível. Observe, quando eu tenho essa equação, ela já me deu uma determinada inclinação. Então aqui, vou fixar uma inclinação aqui, fazer na mão mesmo, eu tenho uma determinada inclinação, menos A sobre B. Mas existem infinitas retas com essa inclinação. Beleza? O que vai determinar qual dessas retas é a minha? O C, ele vai determinar que se é essa, ou se é essa, ou se é essa. Todas essas têm a mesma inclinação, só diferem pelo local onde corta o eixo Y. A gente chama isso de nível. Beleza? Então, o que a gente fez lá? Observa se é múltiplo, os dois é múltiplo. Porque se for múltiplo da mesma constante, então eles terão a mesma inclinação. Se eles têm a mesma inclinação, aí eu só tenho dois casos. Ou eles têm o mesmo nível, ou eles têm nível diferente, que é aquele C. Por isso que eu faço o caso de serem múltiplos da mesma constante ou não. E quando não é? Se um já é diferente do outro ali. Naturalmente, se eles têm inclinação, declividade diferente, um vai passar aqui, outro vai passar aqui. Em algum momento eles vão ter que se cortar, vai ter que ter uma interseção. E aí é o caso concorrente. Beleza? Então, a partir dessa possibilidade de olhar se os coeficientes são múltiplos ou não, eu consigo determinar aí a posição relativa de duas retas no plano, olhando apenas para a sua equação. Beleza? Para o sistema de equação envolvendo as duas equações. Agora é só praticar.